E aí, pessoal, beleza? Como eu prometi, vou soltar para vocês a segunda parte da live que eu fiz com a professora Gabriela Castro, do canal Inteligência Sem Limite. A primeira parte já foi colocado aqui, então quem já assistiu, comenta aqui o que achou, comenta lá no vídeo o que achou também. Para quem ainda não assistiu, assista a primeira parte, assiste com a gente a segunda. E antes de eu soltar a vinheta, sigam o nosso canal, inscrevam-se no nosso canal. Já vou pedir, quem não está inscrito, se inscreva no canal, curtam esse vídeo, ativem o sininho para as notificações e compartilhem o máximo possível para a gente poder debater de uma maneira bem ampla esse problema que é só a educação brasileira. Valeu, galera. Estou soltando a vinheta e vem aí a segunda parte da live. Um abraço. E assim, eu recomendo para todo mundo, é um livro incrível, o trabalho de pesquisa que ela faz, os dados. É muito bom também, que depois eu vou mostrar aqui para vocês, vou citar aqui para vocês. Então, continua, pode continuar. Os dados que ela traz, assim, e foi interessante que eu já estava buscando isso, de tentar entender por que os alunos não aprendem a ler, por que eu tenho que, no terceiro ano do ensino médio, ensinar o meu aluno a conjugar verbo. Coisa que, quando eu era criança, eu aprendi na segunda série primária, para o terceiro ano. Sim. Eu fico me questionando, e assim, o que tem de tão difícil que faz com que um aluno tenha dificuldade de compreender uma tirinha? Por exemplo, ele não consegue identificar a quebra da narrativa numa tira de humor, por exemplo. Uma dificuldade de pegar um texto muito simples, um parágrafo de uma matéria e não conseguir achar determinados elementos. E aí eu fui buscar. E o comando? Você fala assim, ó, descreva a foto. Depois você faça uma comparação com a atualidade. Ele esquece do descreva a foto e ele faz só a comparação com a atualidade. Eu já tive situações, justamente para testar. São todos. Não, eu já passei por situações assim, foi uma coisa provocativa mesmo. Eu meio que usei meus alunos de cobaia no processo, não deveria dizer isso, mas hoje já há um distanciamento, então eu posso falar. Eu costumava fazer o seguinte, para mostrar para os alunos que eles não liam a prova, não liam ou não compreendiam os enunciados, muitas vezes eu colocava as respostas camufladas no enunciado. Aí uma vez eu comentei isso com uma turma, e aí aquela empáfia, adolescentes, pode colocar com a gente que a gente vai identificar. Ó, então tá. Deixei passou um bimestre, aí eu deixei eles esquecerem, e aí eu botei o seguinte enunciado. Era uma questão de orações coordenadas, vamos supor. Eu botei assim, faça a mudança da conjunção e por mais também, conforme o exemplo abaixo. Eu botei o exemplo. Ou seja, na pergunta tinha a resposta literalmente. Todos errados. Todos. Uma turma de 25 alunos, todos errados. Ou seja, falta leitura. E quando a gente entende que o processo de alfabetização deles foi feito de uma maneira que eles não são capazes de compreender um comando, uma afirmação com começo, meio e fim, um período simples, com sujeito, verbo e complemento, não são capazes de compreender um enunciado tão simples, sim. Aí a gente vê que a gente está muito longe. Olha, você pode perceber a questão do sujeito oculto, por exemplo. Sim. Eles têm dificuldade de entender isso. E o sujeito oculto nada mais é do que a flexão verbal ali que te mostra quem é o pronome. Sim. E aí você explica isso, você mostra isso, e mesmo assim eles têm muita dificuldade. E aí foi buscando isso que eu cheguei, por exemplo, a esse livro da Simone, e lá coloca, e aí faz todo sentido, baseado no que eu li, fez todo sentido para mim, porque como ele é colocado, a gente vê que o processo de alfabetização ele é mal feito. Porque comparando como era feito antigamente para o que é agora... Isso, eu ia falar disso com você agora. Qual a diferença desse processo de alfabetização da época lá da sua mãe para o que está acontecendo agora? Vamos lá. Eu vou tentar ser sucinto para não ficar cansativo, porque tem muita coisa técnica. Então, vou tentar resumir.
É a nossa a depois mágica a gente faz outra, parte 2 depois. É a mágica que a gente faz em sala de aula, pegar isso aqui e transformar nisso aqui. Pois bem, é mais ou menos o seguinte. Primeiro, entender como se dá o processo de leitura no cérebro. Esse processo de leitura se dá da seguinte maneira. Diferentemente do que prega o socioconstrutivismo, o sociointeracionismo, e os seguidores, por exemplo, de Chomsky, Chomsky foi brilhante em entender e mostrar que o processo de linguagem, a linguagem falada, ela é intuitiva. Então a gente já está no nosso cérebro, já é inato, já está no nosso cérebro, já é uma habilidade inata que nós temos. Só que a escrita é uma invenção humana. Sim. E como toda invenção humana, o cérebro precisa se adaptar a essa nova habilidade. Então, o processo de leitura ele é reconhecido justamente pela parte do cérebro que identifica objetos, que identifica figuras. E esse processo de identificação de figuras passa pelo seguinte processo. O olho capta a imagem, o cérebro decodifica, remonta aquela imagem, e quando remonta, ele joga para a memória visual ou memória auditiva daquilo que a gente vê. Então, no processo de leitura, o que o cérebro faz? Ele usa o mesmo mecanismo da percepção da imagem. Ele pega a palavra, pegando a palavra, ele decodifica em fonemas, associa aquele fonema à imagem que ele captou, associando aquele fonema à memória sonora. Aí ele vai recompondo a palavra, formando as sílabas, formando os morfemas para ir para essa memória auditiva. Então é a junção da memória visual com a memória auditiva até formar a palavra. E aí ele busca o significado a partir dessa memória sonora. Então, o processo de reconhecimento da palavra ele é da parte para o todo. Ele é fragmentado e vai para o todo. Então, quando a gente foi alfabetizado no método fônico e silábico, lá na infância, por exemplo, como eu fui alfabetizado lá na infância, como minha mãe alfabetizava, como minhas tias faziam, era dessa maneira. A gente primeiro aprendia a, e associar a letra A ao som, cobrir a letra, porque o movimento criava uma memória corporal também. E todo o processo do corpo se adaptar a essa associação do som à letra. Aí passava para as consoantes, aí formavam as primeiras sílabas, ba, be, bi, bobo, até formar as primeiras palavras que formavam as primeiras frases, até formar o texto. Então, nesse processo, a gente ia da parte para o todo. Sim. Ou seja, era um método que, mesmo que intuitivamente, mesmo que não tivesse nenhum neurocientista dizendo que era assim, ele seguiu o processo natural da capacidade humana. Porque essa ideia da plasticidade do cérebro, tem muito mito em cima disso. Quando se fala de plasticidade do cérebro, a gente acha que ele é uma massinha que se molda ao bel prazer do que a gente vai fazendo. Não é bem assim. Na verdade, ele tem uma limitação de plasticidade. Tanto que, quando a gente vê a história da escrita, desde a escrita mnemônica, pictórica, mnemônica, até chegar na escrita fonética, que é o que a gente usa, o nosso alfabeto, o que aconteceu não foi o cérebro se adaptar à escrita, foi adaptar a escrita ao cérebro. A nossa capacidade. Eles mesmos foram se adaptando conforme aquilo foi fazendo sentido, né? Sim, conforme foi. Tanto é que, por exemplo, quando a gente quer expressar alguma coisa, hoje a gente retomou um pouco essa escrita pictórica através dos emojis, dos memes. Verdade. Mas quando a gente quer se expressar de maneira complexa, a gente não usa o emoji. A gente usa a linguagem fonética, o alfabeto fonético, a escrita. Então, se dá dessa maneira o processo fônico e o processo silábico, respeitando a natureza. O que acontece no método socioconstrutivista, aí vou falar também resumidamente, porque é muito, muito longo e a gente ficaria a noite aqui. Então, vamos lá. Isso que você falou agora, para o pessoal que está aqui entender, né? É o método toda fônico. Essa explicação que o professor Clériston deu agora é relativo ao método fônico. Fônico, né? tradicional. Que era o que a gente utilizava, não que ninguém utilize mais, tá? Mas, em grande parte, né, a gente era educado, a gente era alfabetizado através do método fônico.
né? Então, Sim. agora ele vai falar sobre o método que está sendo mais utilizado de uns tempos para cá e explicar por que esse método está trazendo ajudando, né, colaborando para esse grande número de analfabetismo funcional, né? Isso. E aí, pegando esse gancho, Gabriela, aí a gente entra no seguinte. Por outro lado, a partir dos anos 80, de meados dos anos 80, os professores que estavam saindo da faculdade, indo para as salas de aula, e isso se consolidou ali a partir dos anos 90, e hoje é senso comum na educação, é quase, eu uso o termo, é quase uma vaca sagrada. A gente não pode imolar, não pode sacrificar em nome de algo melhor. É uma vaca sagrada intocada da educação, que é esse método socioconstrutivista, que se baseia no seguinte: ele entende que a aquisição da escrita e da leitura é igual à aquisição da linguagem falada, ou seja, espontânea e intuitiva. Então, da mesma forma que você coloca uma criança exposta a falantes, se eles são falantes com mais dificuldade, a criança é uma falante com mais dificuldade. Se ele está num ambiente de falantes mais rebuscados, a criança desde pequena é um falante rebuscado. Então, só em você colocar no ambiente, ele aprende a falar. Aí eles pegam essa lógica e colocam a criança no ambiente com palavras, com textos, porque ela vai aprender intuitivamente. E aí pega-se frases, pegam-se frases, palavras, e ao invés de partirem da parte para o todo, eles pegam o todo, já criam uma situação que a criança tem que contextualizar aquilo, e aí perceba, a contextualização e busca de significado é só quando a gente domina o processo de leitura. Tanto que no processo de educação, a gente só vai trabalhar semântica e trabalhar essas relações de sentido no final do Fundamental 2 e no ensino médio. Porque, primeiro, a pessoa tem que ser fluente, tem que dominar o mecanismo de leitura. E é um processo árduo. E aí faz a criança buscar significado para depois ir decodificando. Ou seja, o processo de alfabetização, ele faz o caminho contrário. Ele vai do fim para o começo. Então, que é o que a gente chama de global, né? É a educação global, que é a gente chama de alfabetização global, educação global, né? Isso, a uptown, que vai de cima para baixo, que é aquela em que a gente parte do todo para fragmentar. E aí o que isso provoca no cérebro da criança? A criança, ela simplesmente não aprende a ler, ela decora. Ela decora aquela palavra. Fica associando imagem, né? Associando imagem. Então ela olha a palavra como um todo, ela é incapaz de associar que cada pedaço daquela palavra representa um som e cada pedaço, cada parte, cada sílaba, cada conjunto de sílabas tem um sentido. E aí a gente entra no fenômeno que a gente tem hoje, que é você editar um conteúdo no ensino médio e o aluno não saber escrever. Ele não conseguir colocar o que está no pensamento dele no papel, porque ele, na verdade, ele não sabe escrever. Porque ele não pegou a estrutura. Ele não pega a estrutura. E aí, com o passar do tempo, abandonando cartilhas, abandonando ditados e todo esse processo de memorização, porque o processo de aprendizado é isso. E aí a gente entra de novo na neurociência. O processo de aprendizado, ele passa obrigatoriamente pela memorização e pelo trabalho árduo de você sentar e escrever muitas vezes. Eu lembro, quando eu era criança, eu tinha uma professora que ela mandava todo dia, a gente tinha que fazer o dever de casa e levar os verbos. Aí ela botava todo dia 3 verbos, um de primeira, um de segunda, um de terceira conjugação, e a gente tinha que levar conjugado em todos os tempos e modos verbais. Todo dia. Isso eu estava na 2ª série, eu tinha 7 anos. E aí todo dia eu tinha que conjugar todos os verbos e fazer a tabuada de multiplicar e dividir de 2 a 9. Todo dia, o ano inteiro. O que isso serviu? Essa questão da tabuada não existe mais, né? Não existe mais, conjugação de verbo não existe mais. E hoje a neurociência mostra que isso é que dava resultado. Por quê? O nosso cérebro ele é limitado de armazenamento. Então o que acontece é que quando a gente memoriza algo e sedimenta esse conhecimento, e repete, aquilo se torna automático, e aquilo vai para uma camada do cérebro que a gente faz sem pensar, abrindo espaço para outros conhecimentos. Daí, isso que eu falei, a gente aprende a ler para depois ler para aprender. A gente aprender a ler é internalizar todo esse processo de conhecimento, de leitura e escrita, de processo de repetição, até que a gente faz sem pensar. E aí a gente consegue aprender, porque a gente vai gastar energia com outras coisas.
E aí entra nesse drama que a gente passa, que a gente já comentou aqui em alguns momentos, que é a dificuldade do aluno compreender um texto, seja no ensino médio, seja na faculdade, a dificuldade de leitura, a dificuldade de escrita. Isso passa a ser um sofrimento, porque se torna uma tarefa árdua para ele. Que esse cérebro, ele não está acostumado a ter trabalho. Na verdade, não é nem só isso. O cérebro ele é preparado para ter trabalho. Na verdade, o que acontece é o seguinte: gasta-se muita energia num processo que deveria já ser intuitivo. Então, é mais ou menos como a gente vê no reino animal. O leão nasce, aí a mãe, a leoa, ensina ele a caçar, e aí ele vai se virar sozinho. Quando ele morre, começa tudo de novo, um leãozinho novo. Não há transmissão de conhecimento como a gente tem, como o homem desenvolveu através do desenvolvimento da escrita e a criação de todo um mundo a partir da escrita. A gente está aqui se falando por essa tela porque lá 5.000 anos atrás inventaram a escrita. Só foi possível por conta da eternização do conhecimento, de passar daqui para frente. E o que a gente está tendo hoje, com essa dificuldade de leitura, é que não está tendo esse passar daqui para frente. Isso. Porque o esforço, a leitura se torna um esforço. O aluno vê o início da palavra, vê o final da palavra, ele adivinha. E aí ele não consegue entender o sentido daquilo. Então o processo fica muito árduo. Ele tem que decodificar, ele tem que construir a frase, tem que buscar o sentido. Tudo isso que deveria ser mecânico, ele tem que fazer conscientemente. Com isso, fica cansativo. E aí ele não produz. Etapa, né? É como se pulasse uma etapa. Na verdade, fica um buraco. Isso que você falou, por uma etapa, fica um vácuo, porque ele não teve o processo como deveria. Ele está fazendo o processo invertido. Se hoje um leitor proficiente ele faz essa busca de significado no final desse processo, sendo que a busca de significado ela é consciente, mas todo o processo que leva até aqui é intuitivo, então ele faz automaticamente, compreende. Então se torna um leitor rápido. Ele consegue refletir e colocar no papel o que ele refletiu, que é o que a gente está vendo as pessoas com cada vez mais dificuldade de fazer. É muito comum a gente ver pessoas que sofrem para fazer um TCC. E aí eu não estou colocando nenhum aluno do ensino médio, estou colocando a pessoa na faculdade, que passa 3, 4 anos de uma graduação, estudando, e tem uma ideia construída, se você perguntar para ele, ele consegue falar oralmente o que ele pensa sobre aquele tema, mas é uma dificuldade para colocar aquilo no papel. A gente vê isso até em curso de pós-graduação e mestrado, a dificuldade de colocar a ideia no papel. Então, esse processo atual de alfabetização, ele causa mais dano, e aí explica a quantidade de analfabetos funcionais, pessoas que não são capazes de compreender, que a falha está lá atrás, está lá na alfabetização. Essa dificuldade, das pessoas entenderem o que estão lendo, produzirem pensamento, esse número de analfabetismo, e até se a gente parar para pensar, o número de disléxicos. Será que essa quantidade, essa epidemia de dislexia, essa quantidade de pessoas disléxicas hoje, realmente são disléxicas, ou foi um processo de alfabetização mal feito que hoje ele não consegue compreender o que está lendo? Sim, bem grave isso, né? Sim, a gente entra numa epidemia. Em relação a esse... Desculpa, em relação a esse processo aí, né, da alfabetização, que a gente está vendo aí esse estrago todo, eu acho que a gente ainda tem a questão da tecnologia na vida das crianças. Sim, que dificulta. Que dificulta muito. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhas, uma delas tem 7 anos, já foi alfabetizada, mas na escola que ela foi alfabetizada, eles não usavam completamente o método global, eles tinham tipo um mix. Entendeu? E esse mix, o que acontece muito é que existe uma imposição para estudar. Isso está na LDB, o uso do socioconstrutivismo, habilidade, competência. Então, dentro da parte burocrática da educação, isso está lá. E aí a escola tem que seguir aquilo. Aí o que acontece é que professores que percebem que aquilo não está funcionando vão buscar. Não, e ela deu a sorte. Aí fica esse mix. Então, mas ela deu a sorte de que a professora que ela tinha, que era mais nova, assim, né, da nossa geração, que aprendeu esse método aí, né, esse do socioconstrutivismo, da questão global, do método global de alfabetização,
Porém, essa professora saiu e quem ficou dando aula para ela foi a diretora da escola, que já é de um outro tempo. E aí entra naquilo que a gente está falando aqui. Professores mais antigos, eu lembro, minha mãe, ela começou a dar aula ali por volta de 84, 83, 84. Minha mãe se aposentou tem pouco tempo. E eu lembro, garoto, que ela pegou a introdução do socioconstrutivismo no Brasil. Ela estava recém-saída do curso normal, começou a dar aula numa escola do nosso bairro, numa escola de padres do nosso bairro, e ela ficou mais de 30 anos, ela se aposentou, continuou dando aula até que ela saiu de vez. E eu lembro, garoto, eu não entendia o que ela estava dizendo, e ela batia, criticava, condenava e se recusava a usar. E ela, não vou fazer, que isso vai emburrecer as crianças, que isso não vai dar certo, daqui a pouco a gente vai ter um monte de analfabeto por aí. E aí, você veja, minha mãe falava isso, eu devia ter, sei lá, 10, 11, 12 anos. Eu era garoto ainda. Então... Profeta. Na verdade, foi quase um alerta. Eu coloco minha mãe meio como George Orwell, quando escreveu 1984, ele quis fazer um alerta e virou um manual. Minha mãe fez um alerta. E acabou acontecendo... Eu tô falando, ela foi uma profeta. Pois é. E aí ela... Então, assim, e é curioso hoje, isso que você falou, a diretora da sua filha assumiu a turma, e isso foi benéfico porque acabou que ela trouxe uma metodologia teoricamente antiga, que quando a gente coloca antiga, tradicional, assim, principalmente no nosso meio, é meio pesado, as pessoas lidam disso de forma pejorativa. Os próprios professores, eles têm um preconceito quando a gente fala de alguma coisa que é clássico, quando a gente fala que um método mais antigo, quando a gente fala de voltar ao trilho. Nossa, uma vez eu falei isso num grupo de professores, as pessoas caíram de pau, falaram assim, porque se isso servisse muito, não tinha ficado antiquado. Eu falei, não vou nem discutir, né? Porque... E isso eu não diria ranço, mas essa rejeição, eu acho que isso vai muito da formação, porque se a gente pensar que há 30 anos a gente está regurgitando pensadores da década de 60 e que fica só numa retroalimentação de teorias que não funcionam, mas que se retroalimentam, que se pavoneiam e começam a elogiar o outro, e aí não sai desse círculo vicioso de uma pseudociência que não é produtiva, já é comprovadamente improdutiva. Países lá fora largaram, e é interessante que quando você vai buscar lá fora como é o ensino lá de fora, eu tenho uma autora, uma pedagoga sueca, radicada lá na Espanha, eu também recomendo muito, essa autora aqui, até recomendo essa obra dela, Educação para Perplexos. O nome dela é Inger Enkiewicz. E ela tem um livro anterior a esse, também muito bom, que se chama Repensar a Educação. E aí ela faz um paralelo da educação na Suécia e da educação na Finlândia. E aí ela coloca, na Suécia, eles adotaram essas pedagogias mais modernas, o socioconstrutivismo e tudo mais. E não saem. E aí ela compara com a Finlândia, que chegou a adotar, mas voltou atrás no ensino tradicional. E aí ela faz uma comparação e ela apresenta dados e mostra que o ensino da Finlândia, que era muito abaixo do sueco, hoje superou. E o ensino sueco, ele ainda está entre os melhores do mundo, porque tem uma base sólida tradicional, mas hoje ele está estagnado. E se você considerar que a Suécia não tem, já há pelo menos 40 anos não produz nenhum prêmio Nobel, você tira daí o quão estagnado está o ensino desse país. Isso pegando, para não fazer comparações, que às vezes quando a gente faz essas comparações de ensino de lá de fora com o Brasil, eu escuto isso, mas tu vai comparar o Brasil com a Suécia? Então eu estou fazendo uma comparação entre Suécia e Finlândia, ambos países escandinavos, mesma origem, mesmo povo, mesma cultura, ou culturas muito similares, que faz esse parâmetro. E aí, se for comparar de cultura, Portugal e Brasil, mesma língua, um processo histórico muito próximo. A gente tem Portugal adotando o ensino tradicional já há alguns anos e elevando a educação do país. E são países que adotam o ensino tradicional e, principalmente, liberdade de ensino. E eu acho que falta aqui também. Então, Clériston, mas assim,
ao meu ver, tá? Como professora, não jogando pedra nos professores, porque eu também sou professora. Sim, e como eu falei, nós mas somos eu acho, outra coisa. eu acho que vai ter que ter uma boa vontade muito grande da nossa parte como professores, não Sim, ficar sim. esperando ações governamentais para a gente mudar alguma coisa. Eu acho que a Aham. gente tem que começar a mudar o nosso pensamento, tá? O que eu quero dizer com isso? Porque assim, a gente sempre quer jogar a culpa em alguém, né? Mas se a gente começar a fazer a nossa parte pela nossa parte, porque a nossa parte é dar aula. Então, Sim, se a gente sim. começar a fazer a nossa parte pela nossa parte, que é dar aula, eu acho que a gente pode começar a ter alguma diferença nisso tudo aí. Eu acho Agora, que assim, isso que você pode está falar. falando, só confirmando isso que você está falando, até reforçando, na verdade, isso que você disse. Como eu falei, eu acho que, como você disse, falar do professor, estou jogando pedra em mim mesmo. Eu acho que uma coisa que deve ser uma questão sine qua non para o docente, e que é importante, eu acho que é manter o espírito da curiosidade constante e manter o desejo de estudar vivo o tempo inteiro. Que se a gente for, que aí entra essa questão da liberdade. Eu particularmente eu acho que o Estado deveria interferir menos no cotidiano, menos na educação, menos em tudo. Então, se eu acho que o Estado deve intervir menos, eu não posso contar com ele. Seria hipócrita da minha parte defender que ele não tenha que intervir e ficar esperando a resolução dele. Então, isso eu tenho para mim. Eu não vou esperar que as coisas mudem, eu não vou esperar que, sei lá, alguém venha e não aprove a BNCC, eu não vou esperar que alguém iluminado resolva me guiar. Não. Eu, eu sou um professor, eu sou uma pessoa capaz, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, então eu vou estudar, eu vou me especializar. E quando eu digo me especializar, não é só fazer uma pós-graduação ou um mestrado. O É conhecimento estudar. é estudar. A gente tem hoje a ferramenta da internet que eu considero um dos maiores avanços da humanidade. A gente carrega um celular que é uma É biblioteca. incrível. A gente carrega o conhecimento da humanidade no bolso. Então, é Incrível. buscar livros, buscar cursos, é ler, é conversar, é trocar ideia com especialistas. Então, acho que essa busca por conhecimento, isso já vai fazer um trabalho muito grande. Vai ajudar muito o professor se reeducar. E, principalmente, eu ouço muito o professor falando assim, a expressão senso crítico. Eu não gosto muito dessa expressão de ter senso crítico. Porque as pessoas quando eu escuto falando que a pessoa tem que ter senso crítico, essa pessoa em si não tem. Eu acho o seguinte, o professor, ele tem que... Aqui eu vou usar essa expressão, que é o que eu falo para os meus alunos. Desconfie até de mim. O que eu quero dizer com isso? Não confiem cegamente em todas as teorias. Estudem, leiam, busquem. Eu estava conversando recentemente com um amigo meu, que é cientista político, e a gente estava falando justamente disso. E, curiosamente, eu estava conversando, foi numa conversa com um amigo meu, por redes sociais, eu falando do socioconstrutivismo, fazendo críticas, e aí esse amigo, outro amigo, eles dois não se conhecem, os dois são meus amigos, um de escola e o outro era vizinho, e ele falou e a gente ficou conversando sobre isso, que a gente concordou. Se eu não domino o assunto, eu vou estudar. E se eu vejo alguém criticando o que eu penso, eu vou escutar o que ele tem para dizer e quem sabe ele tem razão. Ou então eu vou buscar nas fontes dele. E foi o que eu fiz. Eu estava condenando essa metodologia, eu estava achando ineficiente essa metodologia. Tá, mas com que base eu posso criticar? Com que base vai fundamentar a minha percepção de que o ensino tradicional é melhor? E quando eu digo ensino tradicional, não é voltar palmatória, botar de castigo, não. As relações hoje são outras, o aluno hoje é outro, a gente tem tecnologia, o aluno pode filmar, se você fizer uma agressão com o aluno, ele pode filmar. Se você faz uma piada meio atravessada na sala de aula, ele pode filmar, você pode sofrer um processo. E eu acho que a gente evoluiu, ou tem que evoluir como ser humano, e ter uma relação com o aluno que haja um respeito mútuo, haja uma autoridade em sala, mas não um autoritarismo. Então, quando eu me refiro ao ensino tradicional, não é esse autoritarismo. Mas eu acho que sim, métodos que davam certo no passado. Isso de você ter que ler, memorizar,
fazer exaustivamente, para sedimentar aquele conhecimento, para você buscar sentido naquilo, e aí, lá na frente, você vai perceber a utilidade disso. E aí, Clériston, você pode perceber o quanto isso está defasado, que quando o aluno ele chega e pega um professor que faz ele escrever, que faz ele fazer redação, que faz ele ler, ele acha o professor chato. Sim, porque não Às é vezes mais... ele nem acha o professor chato, mas ele fala, professor, é muito chato fazer isso. Eu falei, Sim, meu não gosta. filho, mas se você não fizer isso, você não aprende. E aí entra nisso que eu estou falando. Quando eu era garoto, quando eu estudava, era chato escrever, mas para a gente era um processo natural. O professor entrava em sala, no ensino médio não tinha livro. Os professores enchiam o quadro de exercício, enchiam o quadro de texto. Tu enche o quadro agora, nego fica chateado. Eu lembro que assim, tinham professores, eu lembro que às vezes uma aula eram 2 quadros cheios para copiar. Eu sempre copiei muito na escola, eu estudei em escola pública. Eu sempre copiei muito. Eu estudei em escola privada, mas porque eu tinha bolsa. Minha mãe era professora de uma escola de padres, então eu estudei nessa escola a minha vida toda. E meu tio conseguiu a bolsa para mim, meu tio padre da ordem eclesiástica, que era a mantenedora da escola, então da ordem ele conseguiu a bolsa para mim, depois ele se tornou diretor, e aí deu oportunidade à minha mãe, acabou que ele foi embora para ser reitor de seminário em outros lugares, Brasil afora, no trabalho dessa ordem, trabalho missionário dele como padre, e minha mãe ficou nesse colégio a vida toda. Então eu estudei com bolsa, mas eu lembro que meus professores, eles arregaçavam, eram 2, 3 quadros, e tu tinha que dar conta. Só que então, isso que eu tô falando, mesmo estudando em escola pública, na minha época, era assim. não tinha moleza. Não tinha, não. Não copiou, problema seu. Apagava o quadro, enchia o quadro todo de novo. E era aqueles quadros grandes. E isso entra naquilo que eu estou falando. Para a gente não era sofrido, porque para a gente, o professor ditava, raramente alguém perguntava como se escrevia aquela palavra, porque a gente tinha uma consciência fonética. O que acontecer uma dúvida ou outra, se era com SS ou cedilha, se era com L ou com U, que é natural. Até hoje, vejo pessoas altamente capacitadas na escrita e na leitura, se ela não é familiarizada com a palavra, ela vai ter dúvida com isso. Mas é uma dúvida pontual, mas cotidianamente a gente escrevia, e você via que havia um reconhecimento fonético. E você conseguia ouvir, associar aquilo que você ouviu na letra, no que estava escrevendo. Hoje você não consegue digitar. Eu vejo a dificuldade. A associação. Eles não sabem a diferença entre SS e um S. Mas não é a diferença de escrever, é de som. Eles não sabem que um S tem um dizer. Pois é. Eles não fazem essa associação. E aí entra naquilo que a gente está falando, a falha vem de lá da alfabetização. E aí no ensino médio, tá? Isso eu estou falando de ensino médio. A gente tem que trabalhar. Médio, você tem que parar para ensinar que o nome próprio é letra maiúscula, o início da frase é com letra maiúscula. E as palavras têm acento, e não tem mais acento nas palavras. Justamente, não há um reconhecimento fonético. Não. Que o que acontece? E vou te falar, eles fazem isso naturalmente. Que o que acontece é o seguinte, isso tem uma explicação também dentro desse estudo que essa professora fez, que a Kátia fez. O que acontece? Na minha alfabetização, eu olho a palavra como um todo e memorizo a palavra como um todo, e eu não decodifico, eu não faço no meu cérebro, ele não faz a associação da memória visual com a memória fonética. A memória fonética, a memória auditiva da palavra é que me dá a pronúncia. E aí eu consigo perceber o que é a sílaba tônica e entender as regras de tonicidade. O que acontece hoje é que eles não entendem de prosódia e ortoépia, que é a parte da tonicidade, palavras oxítonas, paroxítonas, as regras de acentuação, a dificuldade de compreender, porque na verdade eles não conseguem associar a palavra, a imagem da palavra, com a imagem sonora, a memória sonora da palavra. E aí, se você não faz essa associação, você não reflete sobre a palavra, e aí você não consegue escrever a palavra, você não consegue identificar a sílaba tônica, e aí vira um mistério cabalístico de como eu vou acentuar essa palavra. Isso acontece por conta desse processo.
E aí, você citou o Trivium, por exemplo. Eu, particularmente, eu penso que deveria haver mais flexibilidade, mais liberdade nos programas e na parte burocrática, vamos dizer assim, nos currículos escolares. Quando eu digo currículo, não é nem o currículo da escola, mas eu digo o currículo do Ministério. Deveria haver uma flexibilidade maior, porque a gente está passando por um problema que é um uníssono, todo mundo seguindo a mesma regra, todo mundo seguindo o mesmo padrão. Aí a gente tem aí 42% da população só proficiente, e a tendência é piorar. A gente tem o Brasil, dos últimos resultados, o Brasil pleiteia uma vaga na OCDE, mas a gente não tem um nível educacional, por exemplo, de formar uma mão de obra no nível dos países da OCDE. Que a proficiência em leitura, o analfabetismo funcional, vai afetar na qualificação da mão de obra. Vai qualificar muito. Eu vejo... Já que você falou sobre isso, Clériston, só para abrir um parêntese aí, já que você falou a respeito dessa mão de obra, uma das coisas que eu fiz uma pesquisa e eu vi que uma das coisas que mais tem dificultado as pessoas a conseguirem uma vaga quando elas estão sendo selecionadas no emprego não é a falta de experiência na função. Falta de leitura. E não é a falta de experiência na função, não é a falta de preparação técnica, isso aí está abaixo. A coisa mais importante que tem tirado as pessoas, né, na hora que elas vão entregar o currículo, que elas vão fazer uma seleção, é a questão gramatical. Ou seja, a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, não sabe se comportar, né, na hora de escrever, não sabe o que escrever, não sabe como escrever, e escreve faltando vírgula, faltando acento, faltando com os S's errados, né, com os C cedilha. E aí isso já é 34%, se eu não me engano, e é o primeiro lugar daquilo que faz com que as pessoas percam uma vaga de emprego. Sim, e é um problema recorrente já há alguns anos. E aí tudo gira em torno justamente disso que a gente está falando. E tudo perpassa, eu costumo dizer, quando eu converso com os meus amigos, quando a gente começa a observar, por exemplo, a dificuldade das pessoas seguirem comandos simples da Organização Mundial da Saúde nesse período que a gente está passando. Aí as pessoas não conseguem, por exemplo, usar máscara corretamente, não conseguem compreender comandos em que isso é proibido e isso é permitido. E essa dificuldade de compreensão está ligada à educação. Aí eles começam a tentar, porque é isso, é aquilo. Gente, o problema é educacional. Então, pessoal, gostaram? Essa foi a segunda parte da live Como Combater o Analfabetismo Funcional na Pós-Pandemia, que eu fiz com a professora Gabriela Castro. Quem gostou, dá um like aqui. Além disso, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a terceira parte, que a gente vai colocar em breve, a parte final desse assunto tão importante para a educação brasileira, e compartilhe o máximo possível esses vídeos para que esse tema possa ser debatido da maneira mais ampla e mais séria possível. No mais, muito obrigado pela atenção, aguarde a terceira e última parte dessa live, continue acompanhando a gente e até a próxima. Valeu!